fazer o cliente ficar mais tempo dentro da loja. E se eu te contar que o layout tem tudo a ver com essa retenção, com esse desejo, com essa curiosidade de um cliente ficar mais tempo dentro da loja ou não? E se eu te contar também que a maioria dos erros dos projetos estão no layout. Então, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos para criar um layout de loja super funcional. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em Visual Merchandising. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de moda e arquitetura, você vai se deliciar aqui. Já se inscreve para ficar por dentro de todos os vídeos, deixa um like, afinal eu tô aqui trabalhando enquanto você tá aqui estudando. E bora pegar papel e caneta na mão pra gente falar sobre 3 passos para criar um layout de loja super funcional. Quando a gente está falando de funcionalidade, a gente está falando em 2 esferas muito importantes. Esse projeto, esse layout, ele precisa ser funcional para a operação da loja, ou seja, para o lojista, para o vendedor, para quem vai usar isso no dia a dia, tá certo? E ele precisa ser funcional para o cliente também. Agora, o cliente percebe essa funcionalidade de um modo muito mais subjetivo, de uma maneira muito mais indireta, diferentemente do lojista, que já entende o que precisa ali. Agora, é importante também a gente reforçar que, além de ser funcional, ele precisa ser atrativo, o layout. Para quê? Para que a gente faça esse cliente ficar mais tempo dentro da loja. Eu sempre falo para os meus alunos da formação VM, da escola de VM como um todo, que é a plataforma onde eu ensino estudantes, lojistas e profissionais sobre Visual Merchandising. Eu sempre falo que um bom layout de loja, ele precisa fazer o cliente ficar constantemente em circulação dentro da loja. Ou seja, o cliente entra na loja, ele olha uma arara, daqui a pouco ele olha uma mesa, aí a atenção dele é desviada para uma outra parede. Então ele vai descobrindo os diferentes pontos da loja. Então isso é ser funcional para o cliente. E ao mesmo tempo, para o lojista, esse layout precisa ser funcional. Por quê? Porque ele tem que fazer esse cliente ficar mais tempo na loja, porque para pensar o seguinte, um cliente que fica 5 minutos na loja, ele viu pouquíssimas mercadorias. Um cliente que ficou meia hora na loja, ele viu muitas mercadorias, certo? Então é por isso que o layout tem que reter essa atenção como um todo. Afinal de contas, quanto mais produtos esse cliente visualizar, mais chance de venda essa loja tem. Então o primeiro passo está em evitar equipamentos de solo alto. Bom, por que a gente evita os equipamentos de solo alto? Eu vejo muito isso e a gente já pegou isso muito em consultoria principalmente. Às vezes a loja é grande, os equipamentos de solo são altos pro meio da loja, assim, são posicionados no meio da loja como um todo. Isso acaba criando uma barreira, uma visão. Isso faz com que o cliente não tenha noção do espaço como um todo, em que ele se sinta como num labirinto, sabe? Além de contribuir para essa sensação de bagunça da loja como um todo. Então, a gente evita equipamentos altos. Onde é que a gente pode usar os equipamentos de solo alto? Quando a gente vai trabalhar a divisão de departamentos, a divisão de setores em lojas maiores. E a gente não vai colocar esses equipamentos aleatoriamente, sabe? Como se fossem montanhas no meio do trajeto do cliente. Não. O ideal é que a gente sempre pense nesses equipamentos criando um mini departamento. Então, a partir daí, a gente consegue usar eles e sempre assim, vindo da parede, por exemplo. Então, essa é uma forma que a gente pode usar os equipamentos de solo. Agora, usar os equipamentos de solo de forma aleatória, posicionar eles como se fossem equipamentos baixos no meio da loja, não. Tipo, vou pegar essa mesa aqui e vou colocar um equipamento alto atrás dela. Não, assim não funciona, tá? Assim a gente vai criando barreiras visuais. E isso vai fazendo com que o cliente se sinta um pouco claustrofóbico dentro da loja e muitas vezes desinteressado, porque é muita informação para o cliente processar. E isso, gente, o cliente faz de uma forma muito subjetiva, de uma maneira muito indireta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para o solo, o ideal, até mesmo dentro dos departamentos, lembra que eu falei? Equipamentos altos, basicamente para fazer a divisão dos departamentos. Dentro dos departamentos, a gente sempre vai usar equipamentos mais baixos. O que é um equipamento baixo, Vivi? Um equipamento baixo é ali na média de 1,25 m, 1,30 m, que é um equipamento onde a gente consegue expor uma calça jeans, um vestido mais curto, short, blusa e por aí vai. Então essa é a altura do tipo de equipamento que a gente precisa trabalhar para o meio
de loja como um todo, tá certo? Se você quer entender um pouquinho mais sobre expositores, equipamentos e como eles interferem no design como um todo, dá uma olhada nessa aula gratuita, O Poder do Design. Então o link tá aqui embaixo, onde você vai entender como esses equipamentos, né, esses diferentes equipamentos agregam vendas e valor para uma marca. Tem um e-book bem legal também, é só você clicar no botãozinho que tá aqui embaixo, é gratuito. E bora pro segundo passo pra gente criar um layout super funcional, que é manter um bom distanciamento entre os equipamentos. Algo muito comum que eu vejo também dentro dos layouts de loja é esse posicionamento aleatório. Então, muitas vezes, nem o próprio arquiteto tem essa noção. E algo para vocês memorizarem na cabeça de vocês é quando a gente pensa em uma loja, a gente tem que pensar como se a gente estivesse criando uma cidade. Geralmente, quando você chega numa cidade, não numa cidade minúscula, mas uma cidade pequena, média, você cai numa avenida. Você não cai de uma rodovia direto numa rua de bairro. Você cai de uma rodovia para uma avenida. De uma avenida, você cai o quê? Para uma rua de comércio no bairro. E dessa rua de comércio no bairro, você vai para uma rua residencial dentro do bairro. Então, em cada uma delas tem velocidades diferentes e elas têm larguras diferentes também. Então, é a mesma coisa. Quando a gente vai criar um layout de loja, a gente precisa ter os distanciamentos maiores, que seria para a gente prever um fluxo maior de pessoas. Afinal de contas, quando a gente está fazendo um layout, a gente está planejando o trajeto de compra do cliente. Então, eu vou manipular como eu quero que as pessoas percebam o meu ambiente de loja, né? O ambiente de loja do meu projeto, do meu cliente como um todo. Então, eu direciono o tráfego das pessoas, né? Eu direciono por onde eu quero que elas andam. E como eu faço isso? Muito pelo espaçamento entre os equipamentos, além, claro, do tipo de equipamento, do tipo de estratégia, do tipo de zona, do tipo de produto, que tudo isso eu falo para vocês dentro da formação VM, que é o meu curso de design de loja e visual merchandising. Então, na formação VM eu passo para vocês literalmente tudo, como é que funciona o nosso processo de projeto aqui dentro do Estúdio 20, por exemplo. Então, voltando aqui, qual é uma medida boa, tá? No mínimo, tá? Se a gente tá falando de um espaçamento onde a gente vai ter um fluxo maior de pessoas, a gente precisa ter no mínimo 1,20 m. Por que 1,20 m? Porque 1,20 m é um espaço onde duas pessoas conseguem passar sem se esbarrar. Então, é no mínimo 1,20 m que a gente precisa ter de espaçamento. Quando a gente for fazer locais onde a gente já sabe que vai ter um fluxo menor de pessoas, a gente pode trabalhar aí com 90 centímetros no mínimo também. Isso tudo é muito relativo, mas é muito importante que exista essa hierarquia do fluxo, do tráfego como um todo e principalmente esse bom distanciamento entre os equipamentos como um todo para que o cliente perceba essa organização no layout de loja e consequentemente consiga navegar no layout de maneira prazerosa. Fez sentido para você? Conta aqui para mim, coloca a hashtag Clareou se tudo tá fazendo sentido para você até o momento e bora falar do terceiro passo para fazer um layout super funcional, que é criar ilhas e pontos de destaque para tornar o projeto mais atrativo. Então a gente já falou sobre espaçamento, a gente já falou sobre o que não pode ter, por exemplo, equipamentos altos, e agora a gente vai falar do que direciona o cliente para determinados pontos. Sim, existe a questão da setorização, que envolve o tipo de produto que a gente vai pensar ali, mas isso é bem mais complexo, isso eu explico para vocês dentro da formação. Mas aqui, basicamente, o que não pode faltar em um layout para ele ser super funcional é uma mesa expositora. Tem um vídeo bem legal aqui no canal falando sobre mesa expositora. É uma ilha de manequins. É uma parede que vai ter um ponto de destaque, onde a gente vai fazer uma exposição diferenciada de um produto. Então, todos esses detalhes vão fazendo com que o cliente vá navegando na loja, vá ficando mais tempo, com que o projeto apresente o produto de diferentes formas, ao invés da prateleira, por aí vai. Então, tudo isso é muito importante para tornar esse layout super funcional. E um layout funcional é metade de um bom projeto. A gente já fez mais de 200 projetos dentro do Estúdio 20. O layout é sempre o maior quebra-cabeça. E a gente já fez layouts de loja de 15 metros quadrados a 700 metros quadrados. Todos esses exemplos, toda essa vivência eu compartilho com vocês dentro da formação VM. Se vocês querem entrar na próxima turma, já clica no link que tá aqui embaixo para conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, onde eu ensino sobre design de loja e visual merchandising focados em projetos como um todo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim qual dessas três alternativas fez mais sentido pra você, ou você não conhecia, ou você vai aplicar agora no teu projeto que você gostou bastante. Conta aqui pra mim, isso é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais!